Louvado seja Deus, a paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. E nós vamos ler o verso de número 5 e o verso de número 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, verso 5 e também o verso 12. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de poder estar no Templo Sede juntamente com o nosso pastor, presidente e vice-presidente, com a congregação do Rosseu Grande, setor do Rosseu Grande, que são uma bênção, né? E eu tenho enorme prazer e alegria poder pastoreá-los ali, isso é uma bênção. E este ano foi um presente que Deus deu para mim, poder pastoreá-los. Obrigado, pastor Wilson, pela oportunidade, pastor Elenay, a todos os nobres companheiros, Deus abençoe. 1 Samuel, capítulo de número 7, verso 5, diz assim: E Samuel disse: Congregai todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. Verso 12: Então tomou Samuel uma pedra, e a colocou entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O texto que nós lemos não é um texto novo. E é um texto que geralmente a gente se fala em cultos de finais de ano. Geralmente aqueles cultos de Natal, de virada, em alguns momentos se dá oportunidade para alguma liderança falar e expor tudo aquilo que está no seu coração e agradecer. E é inevitável em algum desses momentos alguém surgir com o capítulo 7, verso 12 de Samuel, dizendo: Irmãos, este ano foi um ano de luta, um ano de provações, um ano de dificuldade, mas chegamos aqui bem, protegidos, sustentados pela poderosa mão de Deus. Então esse texto é realidade no meu coração, dizendo à igreja: até aqui nos ajudou o Senhor. E de fato isso é uma realidade. Durante o ano de 2019, 2020, 2021, nós temos visto o início de uma pandemia, o ápice dela e a conclusão do que está acontecendo através dela. E durante esse período muitos se perderam, muitos foram, igrejas foram fechadas, mas até aqui estamos encerrando 2021, e até aqui nós podemos levantar as mãos e dizer que o Senhor tem nos sustentado. Podemos olhar para frente e dizer: Deus nos guardou, Deus nos sustentou, Deus nos manteve. E isso é motivo de glorificar a Deus, independente de qualquer outra coisa. Mas o que de fato Samuel está querendo realmente dizer, quando ele pega uma pedra no lugar que se chamava Mispa, troca o nome daquele lugar e diz: a partir de hoje esse lugar vai se chamar Ebenezer. O que realmente Samuel queria dizer quando ele resolveu renomear aquele lugar? O que realmente Samuel queria anunciar à nação quando ele disse: a partir de hoje o endereço desse lugar não será mais Mispa, mas a partir de hoje ele se chamará Ebenezer. Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de socorro, pedra de salvação, rocha de escape, rocha de livramento. Por que Samuel coloca esse nome, rocha de ajuda, naquele lugar que até então era conhecido como Mispá? Para que você entenda o contexto do capítulo 7, eu preciso te trazer à lembrança o capítulo 4. O capítulo 4 está em conexão com o capítulo 7. Porque o capítulo 7 é apenas a consequência do que vai acontecer no capítulo 4. O capítulo 7 é apenas o desfecho de tudo que inicia no capítulo 4.
entre o capítulo 4 e o capítulo 7, há um período de cerca de 20 longos anos. 20 anos que separam o capítulo 4 de 1 Samuel e o capítulo 7 de 1 Samuel. 20 anos se passaram. O que aconteceu durante esses 20 anos? O que é de tão importante no capítulo 4? Se no capítulo 7 nós temos o aparecimento, o surgimento de um dos maiores homens do Antigo Testamento, chamado Samuel. Samuel no capítulo 7 está com 40 anos, e é justamente aqui que ele vai iniciar o seu ministério. É justamente no capítulo 7 que ele vai iniciar o projeto que Deus havia determinado sobre a sua vida. Com 40 anos ele vai, através do evento do capítulo 7, se tornar juiz, sacerdote e profeta. Mas tudo isso inicia no capítulo 4. E o que acontece no capítulo 4? No capítulo 4, Israel está sendo julgada por um juiz chamado Eli. Eli, por sua vez, já está avançado em idade. Então quem assume a liderança são seus dois filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que esses dois filhos eram filhos de Belial. Eram homens maus e corruptos, a ponto de arrancar a oferta dos homens à força. Corrompiam o altar, corrompiam o templo, o tabernáculo que estava erigido em Siló, pois Jerusalém ainda não havia sido conquistada. A Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres do templo, roubavam a oferta que pertencia ao Senhor. Quando o cidadão dizia assim: eu vim trazer um sacrifício a Deus, eles arrancavam e comiam o sacrifício que pertencia ao Senhor. Devido a isso, Deus já havia determinado através de sonhos e de mensagens proféticas a Samuel, quando era moço ainda, o fim da casa de Eli, por causa dos pecados de Ofni e Finéias. No capítulo 4 diz a Bíblia que os filisteus se levantam e vão com a guerra contra a nação de Israel. Israel vai liderados por Ofni e Finéias, e nesta batalha eles perdem esta batalha. E a Bíblia diz que a consequência desta primeira batalha são 4.000 mortes no campo de batalha. Ofni e Finéias retornam com os que sobreviveram e dizem assim: perdemos a guerra porque não estávamos com a arca da aliança, símbolo até então da presença e da manifestação de Deus. Coloquemos a arca nos ombros. E lembre-se que a arca é o artefato mais sagrado de Israel. A arca da aliança era o que simbolizava o status do ímpeto da religiosidade judaica. Então, como é símbolo da presença de Deus? Simples: colocamos a arca nos ombros, vamos para a guerra e nós vamos vencer. Quando colocaram a arca nos ombros, o grito foi tão alto que retiniu até onde estava o exército dos filisteus. E quando o exército ouviu, disse: os deuses de Israel desceram no seu arraial. Eles então vão para a batalha com a arca, achando que Deus está fazendo vista grossa para os seus pecados. Mas Deus não faz vista grossa. Eles levam a arca e o pior acontece: em vez de vencer a guerra, eles perdem agora a guerra. E a consequência desta perda não são 4.000 homens, 30.000 homens morrem no campo de batalha. Entre esses 30.000, Ofni e Finéias são assassinados. Quando eles retornam com a notícia, o homem está ensanguentado, cansado. Quando ele chega nos portões da cidade, do templo de Siló, ele cai e diz: perdemos a guerra, perdemos também a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. A notícia foi tão terrível que a esposa de Ofni, que estava grávida, entra em trabalho de parto. Ao dar à luz ao menino, perguntam para ela qual vai ser o nome. Ela diz: o nome vai se chamar Icabô, uma palavra hebraica para manifestação da glória de Deus. E eles dizem assim: Icavode. E ela diz: por que Icavode? Porque foi-se a glória de Deus, foi embora a presença do Senhor. Não acabou a catástrofe. A Bíblia diz que Eli está sentado numa cadeira, já havia avançado idade também
também estava obeso. A Bíblia diz que quando ele recebe notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Este é o contexto do capítulo 4. A partir daqui, Israel vai se tornar vassalo, vai ser subjugada sobre o poder dos filisteus. São os filisteus que vão ditar as regras para Israel. Eles não plantam, eles não colhem, eles não podem ter ferreiros na sua terra, diz a Bíblia, com medo que os filisteus tinham de construir armas e se revoltar. Quando alguém queria afiar uma ferramenta, tinha que descer até os filisteus. Era proibido pelos filisteus ajuntamento nacional, e isso era uma terrível ordem para Israel, pois no seu calendário religioso existiam cerca de 7 festas religiosas, entre elas a Páscoa, o Tabernáculo e o Pentecostes. Não se reunir trazia ânsia e tristeza no coração de Israel. 1 ano se passaram, opressão. 2 anos se passaram, opressão. 5 anos se passaram, opressão, sofrimento, angústia e tristeza. 10 anos se passaram e nada muda. 15 anos se passaram e o sofrimento se intensifica. 20 anos se passaram. Israel não suporta mais o sofrimento. Israel não aguenta mais a angústia, a dor, a opressão, a humilhação, a miséria. E eles vão fazer algo que eles já deviam ter feito há muito tempo. E o que é, pastor? Eles vão em busca de uma resposta de Deus. E eles não vão para um outro homem qualquer. Eles vão até Samuel e dizem: Samuel, clame a Deus por nós. Precisamos de um livramento, precisamos de um milagre. Samuel olha e diz assim: Deus fez com que vocês fossem entregues nas mãos dos filisteus, porque vocês se desviaram da presença de Deus. Mas se vocês quiserem uma mudança, primeira coisa, tirai do meio de vós os deuses estranhos. Samuel está dizendo: se você quiser uma mudança por completo no contexto da vossa vida, estabelece Deus como prioridade, coloca Deus no primeiro lugar, tira todo o ídolo que está no seu coração, tudo aquilo que impede a manifestação plena da presença de Deus. Arranca os altares da idolatria sentimental, estabelece Deus como prioridade na tua casa, estabelece Deus como prioridade no teu casamento, estabelece Deus como prioridade no teu ministério, estabelece Deus como prioridade nos teus sonhos, estabelece Deus como prioridade nos teus relacionamentos, e se prepara para ver Deus mudar o teu contexto, porque quando Deus é a prioridade, nada mais importa. Ele diz: seja Deus a prioridade. Eles olham e dizem: Samuel, ok, a gente vai arrancar os deuses estranhos. O que precisamos fazer? Eu vou buscar o Senhor. Então amanhã, vou dar o horário e o dia. Amanhã toda a nação de Israel precisa estar reunido em Mispa. E é ali que eu vos farei saber as palavras do Senhor. Quando Samuel diz assim: eu quero que nação de Israel, jovem, ancião, grande, pequeno, homem, mulher, estejam reunidos em Mispa. Quando ele diz Mispa, gela o coração da nação, treme a canela da nação, soa a testa, há um temor que brota. Por que isso, pastor? Porque quando Samuel lembra de Mispa, traz na memória de Israel momentos amargos, momentos difíceis, momentos de fracasso e de derrota. Alguém diz assim: Samuel, não existe outro lugar melhor para nos reunirmos. Tem as campinas verdejantes do Jordão, nós poderíamos se reunir lá. E Samuel diz: não, é Mispa. E alguém diz assim: Samuel, você não sabe o que Mispa representa para nós. Mispa representa fracasso, Mispa representa derrota, Mispa representa decepção, Mispa representa todo tipo de sentimento de frustração e desespero. E por
Por que isso fazia parte de Israel? Porque é exatamente em Mispá que Israel perdeu a arca, é exatamente em Mispá que Israel perdeu a guerra, é exatamente em Mispá que Israel se tornou vassalo dos filisteus. Então lembrar de Mispá trazia lembranças amargas. Eu estou aqui por causa de Mispá. Foi em Mispá que eu caí, foi em Mispá que eu perdi, foi em Mispá que eu fracassei. Israel, se pudesse, riscaria da sua memória a lembrança de Mispá. E Samuel olha e diz: é exatamente ali aonde vocês caíram, aonde vocês perderam, aonde vocês foram frustrados, aonde vocês foram envergonhados e humilhados, que Deus quer restaurar a vossa sorte, que Deus quer restituir na vossa mão tudo aquilo que vocês perderam. Deus nesta noite traz uma palavra ao seu coração. Quantos aqui entraram esta noite e estão dizendo: pastor Gilian, se eu pudesse eu riscaria da minha memória alguns momentos desse ano, porque foram anos de frustração, foram anos de derrota, eu perdi, eu fracassei, eu estou chegando vivo e bem com a minha família, mas não estou chegando do jeito que eu queria. Deus te trouxe nesta noite do milagre para te dizer: Mispá não vai ditar a regra da felicidade na tua vida, não vai ser Mispá que vai ditar o teu futuro, não é Mispá que vai determinar as regras da tua chamada, não é Mispá que vai determinar quem você vai ser e quem você não vai ser. A vida cristã, ela é feita de altos e baixos, montanhas e vales, e muitos Mispá vão surgir na nossa caminhada. Mas se Deus está dizendo: continua em Mispá, permanece em Mispá, estabelece-se em Mispá, não é para fazer você lembrar de coisas amargas, mas é para começar a te dar lembranças felizes, mudar o teu cativeiro e dizer: ei, Mispá foi lembrança de fracasso, mas está chegando na tua vida Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus, faça. Eita, aleluia, aleluia. Samuel está em Mispá quando os filisteus ficam ouvindo que Israel se reuniu. Eles reúnem o exército para marchar contra Israel. Porque não pense que a partir do momento que você começar a tentar viver uma vida para Deus, Deus como prioridade, vai dar tudo certo. Vão vir lutas, o inimigo não vai ficar contente. Tem gente que diz assim: pastor, quando eu não era crente dava tudo certo, agora que eu sou crente só enfrento luta. Quando você não era crente, você seguia o curso do mundo, agora que você não é, você segue na contramão do mundo, e o diabo é o principal interessado em te destruir. Samuel começa a clamar ao povo e conversar com o povo, quando de repente alguém grita e diz assim: Samuel, os filisteus estão vindo, nós vamos morrer aqui, por favor. Nós não temos armas, nós não temos espadas, nós não temos lanças, nós não temos escudos, então clama ao Senhor por nós. Samuel olha e diz assim: então eu vou clamar a Deus por vocês. Primeira coisa, eu preciso de um cordeiro. Aleluia, sai alguém atrás de um cordeiro e coloca na mão de Samuel, e Samuel sacrifica o cordeiro. Aleluia, porque a vitória só vem através da morte do cordeiro. Profeta, para ser profeta, tem que ter cordeiro. Profeta que não tem cordeiro é profeta que só fala do que fez, só fala do que é, só fala do que tem. Agora profeta que tem cordeiro, ele não fala de si mesmo, ele fala dele. Então eu vou te dar um conselho da parte de Deus aqui. Quando você quiser uma palavra de Deus de verdade, não vai procurar profeta que de profeta só tem roupa, vai procurar profeta que tem cordeiro, vai procurar profeta que tem cordeiro, porque profeta que tem cordeiro tem direção de Deus para a nossa vida.
Falar bonito qualquer um fala, se vestir bonito qualquer um veste, pular qualquer um pula. Agora cordeiro não é qualquer um que tem, cordeiro não é qualquer um que tem. Aleluia, preciso do cordeiro. Mata o cordeiro e ele começa a clamar. E quando ele começa a clamar, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus entrou na guerra, Deus entrou na batalha. Deus não precisou mandar exército de anjo. A Bíblia diz que Deus trovejou do céu. A trovoada foi tão forte, aleluia, que aterrorizou os filisteus. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepare, porque a partir deste ano que vem vai começar a trovejar na tua vida. O teu inimigo vai ficar assombrado, porque ele achou que esse ano seria o teu fim. Mas olha você de pé aí para receber o milagre de Deus na tua casa. Quem pode adora, quem pode adora, quem pode adora. Labacurimianchodai. Suribia, turibia, cacho, comeneriando ruim. Labra comeneria, suribricancho, cobra, sai. Começa a adorar, porque tem trovoada de Deus para colocar teus inimigos para correr, para colocar para correr. Israel vence a guerra. Quando retorna para Mispá, tão felizes, alegres, contentes. Samuel diz assim: ei, antes de mais tudo, chama 2 soldados e diz assim: traz para mim aquela pedra grande que está lá. Lá vem 2 soldados. Onde é para colocar, Samuel? Coloca aqui. Samuel, imagina ele colocando a mão e dizendo assim: a partir de hoje, esse lugar não se chamará mais Mispá, mas a partir de hoje vai se chamar Ebenezer. E alguém diz assim: por que, Samuel? E ele diz assim: porque até aqui, até nesse lugar de fracasso, até nesse lugar onde muita gente perdeu, até nesse lugar onde muita gente desistiu, até nesse lugar onde muita gente plantou e não colheu, Deus nos ajudou. Deus não depende de circunstâncias favoráveis, rapaz, para te abençoar. Deus não depende de circunstância, de terreno e de localização, porque a bênção não está na terra, a bênção está em quem pisa na terra. O milagre não está na casa, mas o milagre está em quem frequenta a casa. Deus te trouxe aqui para te dizer: se não deu conta lá, Deus vai fazer você prosperar lá. Se abrir e fechou lá, existe, rapaz, não desista, abre, Deus vai fazer você prosperar. Não vende a casa, não vende o carro, não vai embora, porque se prepara que tem chegando na tua casa e na tua vida Ebenezer de Deus. É ali que Deus vai fazer você crescer para a glória de Deus. E eu vou encerrar esta mensagem. Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de socorro, pedra de salvação. Tipologicamente, esta pedra aponta exclusivamente para Cristo. A Bíblia diz no livro de Isaías 27:16: eis que levanto em Sião uma pedra de socorro, uma rocha de alicerce inabalável, referência a Cristo. A Bíblia vai dizer que Ele é a rocha de escândalo, a rocha de salvação, a rocha rejeitada pelos edificadores e que se tornou principal pedra de esquina. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 2, verso 35, que Nabucodonosor teve um sonho, e ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pernas de ferro, pés misturados com ferro e barro. Aí a Bíblia diz no capítulo de número 3,
2 e verso 35 de Daniel, que o Nabucodonosor viu neste sonho uma pedra ser arrancada e lançada sobre a estátua de ouro, pedra de ouro, de prata, de bronze, de ferro e ferro com barro, e a pedra bateu naquela estátua, e a Bíblia diz que a estátua se esmiuçou, não se achou lugar para elas, e a pedra onde caiu cresceu, cresceu, cresceu e encheu toda a terra. Referência a Cristo. Por quê? Porque esses 4 elementos simbolizavam 5 reinos da terra: Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma, representada pelas pernas de barro, e o reino do anticristo, representado pelo ferro e o barro, que tem força, mas não tem consistência. Mas veio um que é maior, veio um que é maior, bateu nessa estátua e a esmiuçou. Sabe o que é isso? O reino que eu pertenço é maior que a Babilônia, é maior que a Pérsia, é maior que a Grécia, é maior que Roma, é maior que o exército do anticristo. E é esta rocha que está aqui esta noite para te dizer: eu te dou socorro. Por que, pastor, ele é a pedra de socorro? Porque só ele pode trazer descanso no meio do deserto. Quer uma prova? Gênesis 28, verso 11. Jacó está fugindo dos irmãos, do irmão. A Bíblia diz que depois dele enganar o sogro, ele foge. O pai, ele foge. Caminhou-se, e a Bíblia diz, e o sol se pôs e a noite chegou. Gênesis 28, verso 11. E ele no meio do deserto, cansado, não tem um hotel 5 estrelas, não tem uma pousada, não tem nada. Ele olha para um lado, olha para o outro, e sabe o que ele acha, diz a Bíblia? E tomou uma pedra. E ele fez daquela pedra um travesseiro. E travesseiro serve para quê, irmão? Para descansar. E a Bíblia diz que ele pegou a pedra, colocou a cabeça, enquanto ele descansava, a Bíblia diz que ele teve visões de Deus. Nesta visão ele viu uma escada que tocava da terra aos céus. Anjos desciam, anjos subiam e anjos desciam. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Querido, não é fácil, mas é gratificante. Na caminhada cristã, desertos surgirão, dificuldades virão. Não, o sol não vai brilhar sempre. Vai vir noites escuras que vão tentar fazer você desistir. E quanto mais você caminha, mais cansado você fica. Mas isso não é motivo para você de retroceder ou desistir. Sabe o que ele está te dizendo? Eu sou a rocha de descanso. Quando você está no deserto e pensando em parar, não pare, não retorne, mas fica no teu cantinho, coloca a cabeça em mim, descansa o teu coração. E enquanto você descansa em Cristo, o céu vai se abrir e vai começar a revelar o teu milagre, o teu futuro. Ele é a pedra de descanso. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo, para nós encerrar, porque ele é a rocha de socorro? Porque só ele pode trazer providência no meio do deserto. A Bíblia diz que Israel está no meio do deserto. De repente diz assim: estamos com sede, não tem água. Aí Moisés vai falar com Deus e diz: Deus, não tem água. Aí Deus fala: para quê? O que você tem na mão? Tem um cajado. O que tem na tua frente aí? Uma rocha, uma pedra. Diz assim: fere a pedra. E Moisés toca na pedra, e a Bíblia diz que água começou a verter, provendo a necessidade de Israel no meio do deserto. E sabe o que é mais lindo? Que Moisés não ia batendo de rocha em rocha. Presbítero irmão Jefferson, a Bíblia diz no livro de primeira carta aos Coríntios que
todos beberam de uma mesma bebida espiritual, falando de Israel, porque bebiam, Paulo diz, da rocha que os seguia, e a rocha era Cristo. Ele bateu na rocha, a rocha verteu água. Por onde Israel ia, não era só a nuvem que guiava, que representava a presença de Deus, mas a rocha que representava Cristo guiava, seguia Israel. Quando Israel tinha sede, a rocha estava lá para matar a sede. É por isso que Deus, aleluia, não gostou que Moisés bateu na rocha, porque aquela rocha já estava vertendo água. Era só pedir para a água começar a verter. Sabe o que Deus está te dizendo esta noite aqui? Não existe crise para o teu Deus, não existe deserto para o teu Deus, não existe porta fechada para o teu Deus, pois Ele é a rocha de salvação, Ele é a rocha de socorro, Ele é a rocha de escape, Ele é a rocha de livramento, Ele é a semente da mulher, Ele é o cordeiro pascual, Ele é o profeta maior do que Moisés, Ele é a coluna de fogo durante a noite, Ele é a coluna de nuvem durante o dia, Ele é a semente de Jessé, Ele é a estrela de Davi, Ele é a raiz de Jessé, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o anjo do Senhor, Ele é a água que sai da rocha, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem pode adorar? 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 Abaixa o chalabacandaraia, abadarassuri bricante, otoma narabahai. Olha para o teu irmão com cara de crente pentecostal, olha para ele e diz assim: Deus vai prover a tua necessidade nesse deserto. Labacante o labahaia. Fica de pé, eu não vou mais pregar, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, aleluia, se prepare, meu irmão, se prepare, Ele vai começar a fazer coisas extraordinárias no meio desse deserto, aleluia, aleluia. Sabe o que ele disse para o salmista? O salmista diz assim: poderá Deus fazer uma mesa no deserto? Como não pode? Deus faz uma mesa no deserto, Deus coloca alimento na mesa do deserto, Deus sustenta no meio do deserto, aleluia. Nós estamos passando por um dos períodos mais negros da história, nós estamos passando por um dos períodos mais tristes da história, crise econômica, crise moral, crise política, mas a igreja prospera, a igreja cresce, a igreja levanta. Sabe por quê? Porque a igreja não depende de euro europeu, não depende de dinheiro da América Latina, não pretende de ouro, não pretende de dólar, nem de real. É o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jirê, o Deus que provê, que sustenta a tua casa, que sustenta a tua vida. O ano está terminando e você está bem, abençoado, viagem programada, carro na garagem, combustível no tanque. Sabe o que é isso? É o Deus que prospera no meio do deserto, que tem te guardar. Ele é a rocha da providência. Deus vai assinar aquele documento, Deus vai liberar aquele dinheiro que pertence, Deus vai abrir a porta que está fechada, Deus vai prosperar, e já está prosperando esta igreja, aleluia. São Francisco do Sul está sendo abalada, impactada pela manifestação da presença de Deus. Nós estamos vendo milagres acontecendo no templo sede, através da construção, da oferta abençoadora da tua vida, através da prosperidade dos crentes dessa cidade. Deus está abençoando cesta básica para abençoar famílias, com brinquedo, com panetone, com frango. Sabe o que é isso? É Deus que tira a água da rocha no meio do deserto. Da onde que tem? Aleluia, tem no banco celestial.
orar por você. Porque Ele é a rocha de socorro. Porque só Ele tem o poder de derrubar o gigante. Quantos gigantes se levantaram este ano na tua vida? A Bíblia diz que o Golias afrontava Israel, de repente desce Davi. Diz assim: eu vou lutar contra ele. Aí a Bíblia diz que Davi desce lá do ribeiro e pega 5 pedras. Porque 5, se uma já fazia o trabalho. Essas 5 pedras representavam o nome de Cristo. Isaías, quando profere, diz assim: e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando Davi está na guerra, Davi coloca a mão no alforje para puxar a pedra, e ele puxa, maravilhoso. Não, eu sei que já é maravilhoso, mas agora eu não preciso de maravilhoso, eu preciso de algo maior. Quando ele puxa a pedra, vem a pedra Deus forte, que no hebraico é El Gibor, que significa o Deus que derruba muralhas, o Deus Todo-Poderoso. É esse mesmo. Ele pega o El Gibor no alforje e joga. A pedra dá na testa do gigante e derruba. Sabe o que Deus está dizendo? É Ele que vai derrubar o gigante que afronta teu casamento. É Ele que vai derrubar o gigante que afronta tua empresa. É Ele que vai derrubar o gigante que afronta teus sonhos. É Ele que vai derrubar. E quando isso acontecer, pega a pedra, coloca no lugar e diz: este lugar é Ebenezer. Quem quer esta palavra, quem crê nesta palavra e precisa de uma mudança de Mispá para Ebenezer, sai do banco e vem correndo aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus pela sua vida. Vem, você que ouviu, e se Deus falou contigo, se Deus moveu no seu coração, se Deus está aí trabalhando na tua alma, venha, porque Deus vai mudar o teu Mispá. Se até hoje você vem carregando lembranças amargas e de frustração, se prepara, porque Deus vai começar a te dar lembranças alegres e felizes para a glória de Deus.